Oi pessoal, eu estou entrando aqui agora só para explicar para vocês porque o YouTube deu um tilt ali, ficou gravado, mas como eu percebi que vocês não estavam visualizando, não tinha ninguém compartilhando a informação, eu suspendi, mas está lá no YouTube pelo menos 15 minutos do começo da live, porque como eu percebi que ninguém estava conseguindo assistir, ou pelo menos não tinha ninguém interagindo, eu entendi que não estava sendo reproduzido para vocês, tá? Mas é por isso que eu voltei aqui para o Instagram, porque eu sei que o maior público meu aqui no Instagram, a gente está readequando para depois usufruir realmente do YouTube, mas não foi possível fazer a live ao mesmo tempo com vocês. Por isso que eu volto para cá e agradeço a vocês que estão aqui nesse momento. Lá no YouTube realmente não funcionou agora, mas funcionará graças a vocês. Quem não me conhece, eu sou Adriano, médico, adepto de jejum, adepto de cetogênica e que resolveu transmitir a informação do que sabe para vocês. Por isso que eu estou aqui. A live todos os dias ao meio-dia. Deu problema lá no YouTube e eu não poderia deixar de atender vocês porque já era prometido que a gente estaria aqui hoje. Então estou aqui realmente para esclarecer por que a live está acontecendo de novo e ainda aqui no Instagram. Realmente a gente vai adequar, não sei se foi um problema da conexão, porque agora está tudo funcionando, ou se foi um problema de quem não queria que funcionasse. Mas enfim, estamos aqui para transmitir para vocês. A gente disse que ia falar sobre jejum hoje, falaremos sobre jejum. Eu já estou completando 23 horas de jejum e venho aqui explicar para vocês como é que é o processo de jejuar. Quando a gente fala de jejum intermitente, surgiu muito próximo agora de uma problemática de saúde. Muita gente já faz jejum há alguns anos, mas muita gente só associava a algo momentâneo, a algo da moda. Só para explicar para vocês, o jejum ele é de épocas bíblicas, né? Se você for ler, o jejum está associado a muitas religiões, mas como terapia de saúde, ele está sendo utilizado há mais de 100 anos. 1919 se utilizava o jejum como forma terapêutica para problemas neurológicos, tá? Depois foi associado à cetogênica, que se percebeu os mesmos benefícios. Mas como terapia, você acamava um paciente intra-hospitalar e deixava ele vários dias sem uma alimentação via oral para usufruir dos benefícios do jejum. Depois se descobriu que você pode fazer isso de forma intermitentemente na sua casa. Você pode deixar de se alimentar durante algumas horas e terá os mesmos benefícios desse jejum terapêutico. E aí isso ganhou o nome de jejum intermitente, que é mundialmente utilizado hoje para esse benefício. O que a gente tem que primeiro esclarecer é que o jejum intermitente não é uma dieta, como muita gente gosta de repetir. Jejum intermitente é uma estratégia associado a uma boa dieta, mas que na verdade o jejum mesmo é uma ausência de dieta, ou seja, você não vai estar comendo e vai estar usufruindo da boa alimentação que você fez quando sim estava na janela de alimentação. Eu vou aqui explicar hoje para vocês uma realidade. Eu já fiz várias lives relacionadas a jejum intermitente, inclusive querendo explicar protocolos, mas que hoje, né, eu gosto de me atualizar, que hoje eu prefiro criar o protocolo em cima do paciente. Se você for ver o que o mundo inteiro fala, existem protocolos de 14 horas, de 18 horas, de 24 horas. Mas ninguém pergunta se o paciente só pode 17, só pode 13, só pode 21 horas. Então, eu hoje, como resultante, faço um protocolo individual para o paciente. Eu tenho aqui como exemplo várias pessoas que entraram aqui agora. Eu tenho pacientes aqui que falaram: doutor, eu não posso 16 horas, eu posso 17 ou eu posso 18. E assim foi feito e assim resultou o sucesso. Por quê? Quando eu defino uma coisa que não se adequa, que não se ajusta ao dia a dia do paciente,
tem tudo para dar errado, porque o paciente não vai conseguir cumprir, não vai conseguir perpetuar isso na vida, não vai se transformar no estilo de vida. Como eu já falei outras vezes, nosso objetivo aqui é que você crie uma rotina na sua vida, para que essa rotina, depois de algumas semanas, vire um hábito, e para que esse hábito, depois de alguns meses, vire o seu estilo de vida. Então hoje eu posso falar para vocês que confortavelmente estou aqui há 23 horas sem me alimentar, sem nenhuma falta desse alimento. Mas isso são alguns anos de preparo. O jejum, como outras pessoas se equivocam, não pode ser implementado de hoje para amanhã. Eu não posso dizer aos meus pacientes que comecem a fazer o jejum amanhã. O jejum é um processo, tá? Voltando a repetir para vocês que entraram agora, o jejum não é uma dieta, é uma ausência de dieta. E esse processo de jejuar, ele tem que ser preparado antes, tá? Eu já expliquei outras vezes, o nosso jejum, o nosso corpo, ele trabalha com dois tipos de combustível. O carboidrato, que hoje é muito utilizado, e as gorduras corpóreas como fonte de energia e uma parte das gorduras ingeridas. Quando a gente está preparando para jejuar, nós temos que explicar para o nosso corpo que ele não deve mais depender do carboidrato como fonte de energias. Pode se alimentar com carboidratos, mas não pode deixá-lo como única fonte de alimentação, porque senão o jejum vai ser muito mais difícil de ser adaptado, vai ser um martírio, né? Então, quando você se prepara para fazer o jejum, você consegue muito mais fácil, sem sofrimento nenhum. Tá aqui vários dos meus pacientes que podem dizer com total clareza de que fizeram jejum e foi um sucesso, e que hoje colhem frutos dessa dedicação deles a partir de um protocolo feito para eles. Então essa é uma das diferenças que eu gosto muito de ressaltar, que a gente tem que preparar o jejum para os pacientes, tá bom? Como entrou muita gente agora, a gente já está falando de jejum, a gente meio que atropelou porque teve um problema do YouTube, mas eu não posso deixar de falar da realidade. A gente já faz live há alguns anos, né? Alguns anos, minha live não começou com a pandemia, tá? Para deixar muito claro para vocês, eu já faço live há alguns anos. Eu sou médico, para quem entrou agora e não sabe, faço protocolos de melhora de performance do paciente, de emagrecimento do paciente ou até de hipertrofia do paciente a partir da ferramenta jejum. Então, antes que alguém diga que o jejum vai fazer você perder peso, que o jejum é perder músculos, que o jejum vai fazer você passar mal durante um treino, que você vai perder massa magra, que você não consegue, não é todo mundo que consegue fazer jejum, eu já digo para vocês, tudo isso é mentira. A gente já conseguiu provar isso aqui N vezes, que você pode ganhar massa, que você melhora seu rendimento, melhora sua clareza de pensamento, melhora seu raciocínio, tudo isso a partir de uma boa alimentação aliada ao jejum. E como eu tinha prometido para vocês também, e para quem está entrando a primeira vez aqui, eu prometi que eu ia lançar um clube de saúde, onde vocês podem se inscrever e receber informações de saúde todos os dias, e esse clube foi criado, já está no perfil daqui do Instagram, você entra no perfil, tem um link, você entra nesse link e já tem esse clube criado lá, basta vocês entrarem e participarem, todo mundo pode participar, não tem custo nenhum, você faz a inscrição e já começa a receber as informações, todos os dias a gente vai colocar informações lá. Segunda promessa do dia, eu falei para vocês que eu ia criar um e-book no final de semana e ia disponibilizar eles para vocês. Eu fiz o e-book e hoje, quando terminar a live, porque eu já estava atendendo e não deu tempo, mas quando terminar a live, eu já vou disponibilizar nesse mesmo link, vou disponibilizar para vocês esse e-book, para todo mundo baixar gratuitamente, para todo mundo distribuir para quem quiser. E a terceira promessa é que eu ia começar a fazer os vídeos no YouTube, e eu comecei. O problema é que a internet não cooperou e aí o vídeo ficou paralisado. E como eu não sabia da interação com vocês, eu preferi interromper e voltar aqui para o Instagram.
tá bom? Então eu prometi as 3 coisas e cumpri as 3 promessas. Se você não começa a sua segunda-feira cumprindo as promessas que você fez no final de semana, não adianta nada você gastar tempo prometendo. Todo mundo fala, não, na segunda-feira eu começo, na segunda-feira eu começo. Então, eu comecei a minha segunda-feira cumprindo os compromissos de fazer o e-book, de criar o clube, de começar a transmissão no YouTube. Comecei a semana exigindo-me fazer esse jejum, inclusive porque para falar para vocês eu tenho que fazer. Não adianta você ir num profissional que não faz o que fala. Então estou aqui para mostrar para vocês que o jejum funciona, que o jejum pode ser feito e que o jejum só traz benefícios. Se alguém tiver alguma coisa em contra, que fale agora, que eu explico para vocês que é mentira. Então, muito obrigado a quem entrou até agora. Já estou energizado, vocês percebem como é que a gente tem muito mais energia. Hoje eu coloquei no story que eu estava a 220 e estou mesmo a 220 volts. Estou com bastante energia graças ao jejum, graças a uma alimentação low carb, que no caso hoje eu estou entrando em cetose, que é um tema para uma outra live, caso alguém tenha interesse. Mas consegui cumprir as 3 promessas. Mas em troca eu pedi também 3 detalhes para vocês. Pedi para vocês entrarem no clube assim que eu colocasse ele. Pedi para vocês transmitirem esse e-book que eu vou distribuir e ainda quero que vocês distribuam para o máximo de pessoas possível essas informações que estão nesse e-book. E pedi em terceiro lugar, e para mim hoje o mais importante é que vocês façam a inscrição de vocês no canal do YouTube. Como é que eu faço isso? Eu entro na biografia aqui no Instagram, tem um link, nesse link vai ter lá o canal do YouTube e eu peço, por favor, que você faça isso. Se a gente, hoje eu tenho 280 inscritos, né? Aqui no Instagram, que é o Instagram que eu já trabalho há alguns anos, eu tenho 30 mil seguidores. Então, se você que está vendo essa live agora puder entrar no canal do YouTube e fazer a sua inscrição lá, 2 coisas importantes vão acontecer. Você vai me ajudar a conseguir a continuar fazendo esses conteúdos e cada vez mais, porque quanto mais eu faço, mais eu tenho possibilidades de entregar produtos, então mais eu posso me dedicar a vocês. E segunda coisa é que você vai ser informado. Assim que eu colocar um novo vídeo, você já vai receber de primeira mão, exclusivo, antes de todo mundo, você vai receber a informação de que o canal está funcionando. 298 a Manu está atualizando aqui. Gente, nós vamos chegar a mais de 300 agora. Agora nós vamos chegar. Manu, fica de olho que assim que chegar a 300, a gente solta um brinde aqui para vocês. Mas vamos falar do jejum, que é o que mais interessa. Eu já vi que muita gente aqui colocou que já faz jejum, que é adepto de jejum, que gosta de fazer jejum, mas eu quero que as pessoas que nunca fizeram jejum escrevam suas dúvidas. Por que nunca fizeram? Por que nunca conseguiram jejum? Eu quero ouvir essas pessoas, mas também quero ouvir de quem já faz, o que conseguiu, como conseguiu, porque eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, para levar informações. Hoje, né, está protocolizado que existem jejuns de 14, de 16, de 18 e de 24 horas. O que eu recomendo para todos os meus pacientes? Não faça o jejum de 24 horas mais de uma vez por semana. Por quê? Porque você pode prejudicar a homeostase do seu organismo. A gente está ganhando, em time que está ganhando não se mexe. Então, faça o jejum de 24 horas, no máximo uma vez por semana. O jejum de 18 horas, o jejum de 16 horas, vocês podem fazer todos os dias. Mas é obrigado a fazer todos os dias? Não, não é obrigado a fazer todos os dias. Volto a repetir, o jejum, como qualquer outra estratégia, tem que ser feito em cima da realidade do paciente. Então, se você é um profissional de saúde e está aqui assistindo, também não faça com seu paciente algo obrigatório, algo compulsório, porque ele não vai conseguir fazer. A Jana está perguntando, para a estratégia da hipertrofia, qual protocolo de jejum é mais indicado? Volto a repetir, depende, Jana, depende do paciente, depende da rotina dele. No penúltimo desafio que eu fiz aqui da cetose,
Eu demonstrei que com jejum e com cetose, eu consegui ganhar 3 quilos de músculos durante um mês. Tem pessoas que não fazem nenhum tipo de cetose, nenhum tipo de jejum e não conseguem ganhar 3 quilos de musculação. Então, depende muito mais do que você se alimenta do que a quantidade de horas que você passa em jejum, tá, Jana? Então, para quem quer hipertrofia, é legal intensificar na questão das proteínas, dos aminoácidos, mas o jejum ele vai ter relevância em relação ao resultado, ao estado de alerta que você ficará e que vai te dar muito mais energia, que te vai proporcionar muito mais energia para um bom treino. E esse bom treino, junto a uma alimentação, vai fazer com que você tenha resultados de hipertrofia. Então eu não consigo dizer qual é o melhor tempo de jejum para uma pessoa que quer hipertrofia, porque eu não trabalho atendendo o coletivo, eu levo informações para o coletivo, mas eu faço os protocolos individuais para cada pessoa. Então, se você não consegue se atender comigo aqui, nem seja por telemedicina, não seja presencial, avise para o seu médico que você pretende de fazer um jejum, mas que você estabeleça o horário melhor para interromper a alimentação e o horário melhor para você retornar à alimentação. Se você fizer algo engessado, pode ser que funcione, mas na maioria das vezes fica inadaptado ao seu dia a dia. Você voltando a trabalhar agora após pandemia, não se adequa a esse horário e acaba por interromper algo que poderia ser lindo, que poderia ser super saudável para o seu dia. Então, adapte o jejum ao seu dia, não o seu dia ao jejum, porque senão, na maioria das vezes, você cancela o jejum, cancela a estratégia de melhora de saúde, porque não se adequou ao seu trabalho, não se adequou à sua vida laboral, não se adequou à sua família, não se adequou ao seu esporte. Então, você coloca o jejum dentro da sua rotina, não a sua rotina dentro do jejum, porque na maioria das vezes não funciona, tá bom? Um abraço a quem está entrando agora. A gente está falando de jejum intermitente. A promessa era que fosse feita no YouTube, mas não funcionou. E como eu não ia deixar vocês sem a live de hoje, que eu já faço há anos, eu vim para cá para o Instagram, tá bom? Então, muito obrigado a quem entrou agora, a quem está entrando agora, a quem me ajuda a divulgar esse canal aqui e vai me ajudar a divulgar o YouTube. A Alicia perguntou, após o jejum de 16 horas, quantas refeições podem ser feitas no período de 8 horas? Ótima pergunta, Alicia. Olha só, voltando na mesma tecla de que é legal que a gente faça um protocolo individualizado. Mas normalmente, após o jejum de 16 ou de 18 ou de 17 horas, você tem uma janela de alimentação que o ideal é que você faça no mínimo 2 grandes refeições. Uma refeição na quebra do jejum, tá? Que eu vou falar já em relação à quebra do jejum. E aí, Eduardo? Vou explicar para vocês na quebra do jejum e que você faça uma boa grande refeição antes de iniciar o jejum. No mínimo essas 2 refeições. E o que eu acrescento é no meio dessas refeições um lanche bem nutritivo, principalmente com predomínio de gorduras, tá? Então, como que é que eu oriento vocês para quebrar um jejum? Passou 16, 17, 18, 20 horas de jejum. Vamos quebrar o jejum? Eu tenho que fazer uma alimentação com proteínas, né, ou com aminoácidos, que é o que eu faço, e 30 ou 20, 30 minutos depois eu faço realmente a minha refeição. Por exemplo, vou dar exemplo para ficar mais claro. Eu almocei ontem às 2 da tarde e eu vou comer agora assim que terminar a live, 1 hora da tarde. Então serão 23 horas de jejum. Eu vou quebrar 30 minutos agora, quando terminar a live, eu vou fazer a ingestão de aminoácidos essenciais. E aí 20 minutos depois eu vou fazer uma grande refeição com proteínas e os vegetais e legumes. Pronto. No meio da tarde eu vou fazer a ingestão de gorduras, seja castanhas, seja amendoim, seja abacate, uma alimentação rica de comida de verdade. E aí na janta ou na minha terceira refeição, na minha segunda grande refeição da janta, eu vou fazer uma nova alimentação com proteínas, com legumes, com verduras, que são os micronutrientes, e com gorduras que podem ser
um peixe com a sua gordura, eu posso acrescentar bastante azeite no meu alimento, então eu vou colocar no meu corpo combustível para servir de energia enquanto eu estou em jejum. Se eu coloco carboidratos antes de quebrar um jejum, aí é a problemática, tá, Alicia? Não sei se eu te respondi, mas olha só, quando eu como minha última refeição antes do jejum, rica em carboidratos refinados, o que o meu corpo faz? Ele manda uma liberação aumentada de insulina para dar conta daquele grande número de alimentos com índice glicêmicos. Esse índice glicêmico elevado, estimulando a insulina, vai fazer com que haja um pico insulinêmico, o que proporciona que essa insulina vai fazer o trabalho dela, de levar o açúcar, levar os alimentos aonde tem que ser levados. Vai levar açúcar para o músculo, vai levar para outros órgãos, mas uma parte, se for muito rica em açúcares refinados, uma parte vai sobrar para ser estocado. E pior do que isso, um alto pico de insulina, que vai fazer um grande trabalho, vai também reduzir durante todo o seu período de jejum, vai reduzir drasticamente a sua glicemia em jejum. E o que acontece, às vezes ele baixa num certo nível em que, se você não está adaptado, o seu glucagon não vai conseguir sair do pâncreas, porque ainda tem grandes quantidades de insulina no sangue, o seu glucagon não consegue sair para quebrar as suas gorduras estocadas como fonte de energia para você passar horas em jejum. Então, duas coisas acontecem. Ou você quebra o jejum, que é o mais comum de acontecer, ou você se desespera de fome, começa a sofrer, quer cumprir as horas de jejum, mas isso se torna um martírio, você começa a ter dificuldades para cumprir esse jejum, e durante um período que você está motivado, que você está entusiasmado com a possibilidade de emagrecer, você mantém esse jejum. Mas se você não adaptar a alimentação da janela de alimentos, o seu jejum ele se torna inviável, ele não se torna agradável, e aí você desiste do trabalho de emagrecimento ou de melhora de composição corpórea, e aí não funciona. Então, por isso que é mais importante, o jejum ele já acontece, mas é mais importante do que você estabelecer um protocolo de jejum, é você cuidar do que come na janela de alimentação. Deixa eu ver aqui o que o povo escreveu, gente. Doutor, quando puder fazer uma live sobre o consumo de aminoácidos, quase não acho informações sobre isso. Todos devem consumir ou só os atletas? Vou responder já já, tá, Carla? Se depois de 12 horas de jejum fizer uma atividade física de 1 hora, tenho que quebrar o jejum ou posso seguir até completar as 16 horas? Boa pergunta também. Eu vou voltar e vou só ler mais uma aqui. Boa tarde, professor. Pode esclarecer mais sobre o estereótipo de perda de massa magra com aeróbico em jejum depois de jejum de 16 horas? Espera aí que essa aí já detalha mais. Eu vou responder primeiro da Carla. Fizer uma live sobre o consumo de aminoácidos. Vamos lá. Proteína é uma junção de aminoácidos, tá? Então, quando a gente fala para comer proteína, a gente já está orientando que você coma os aminoácidos. Mas eu oriento aminoácidos essenciais, né? Eu vou mandar para vocês um link, Carla, de uma live que eu fiz, inclusive, com a fábrica desse grande produto, que é a Central Nutrition. Eu fiz uma live só sobre aminoácidos essenciais, porque quando eu estou ingerindo proteínas, é um grupo de vários aminoácidos, e dentro deles tem os essenciais e os não essenciais. Como eu não oriento ninguém a comer grandes quantidades de proteínas à noite, para não atrapalhar a digestão, eu oriento os aminoácidos que são de rápida absorção e que não tem nenhum comprometimento de gastos energéticos para a digestão, eles já estão prontinhos. Quando eu como um pedaço de frango, ele vai ter que ser quebrado em partículas menores, que são as partículas de aminoácido, para serem absorvidas, para novamente serem unidas e formar uma nova proteína. Quando eu compro um aminoácido essencial, é só colocá-lo diluído com líquidos e tomá-lo. A absorção é muito rápida. E detalhe, 99% de absorção. Então é mais rápido você absorver os aminoácidos e eles já servem como fonte de proteínas para o seu organismo. Então, durante um treino, já completando na pergunta do meu primo Cristiano,
Se eu estou fazendo um jejum de 12 horas, todo mundo faz um jejum de 12 horas normalmente porque está dormindo. Você vai fazer uma tarefa de 1 hora em jejum. O que eu oriento? Dependendo da intensidade, tá, Cristiana? Porque pode ser 1 hora de zumba, pode ser 1 hora de uma corrida com um pace muito baixo. Então, dependendo, 1 hora, se for você, vai fazer mais de 10 quilômetros. Então, se for 1 hora de corrida numa alta intensidade, eu aconselho que durante a prova, durante o seu treino, você faça uso de aminoácidos essenciais, porque ele não sobrecarrega, ele não é pesado no seu estômago. Então você pode misturar ele com um copo de água, um sachêzinho de 10 gramas, você coloca durante o seu treino e vai conseguir suprir a sua necessidade de proteína e não vai deixar com que esse treino catabolize o seu músculo. Então, muitas pessoas me falam, não, mas no jejum eu perdi massa magra, porque não soube fazer a manutenção da sua massa magra. Então, se eu fizer em jejum uma atividade muito intensa, o seu corpo adaptado vai conseguir que você termine aquela atividade, porque você já está adaptado a fazer atividades em jejum. Mas ele não vai cuidar para que o seu músculo seja mantido. Ele vai gastar músculos também no processo chamado gluconeogênese, que vai fazer glicose, vai fazer açúcar para o seu cérebro funcionar, mas vai fazer a partir dos seus músculos. E aí, por isso que muita gente perde massa magra, porque simplesmente querem fazer jejum e querem correr muito, querem fazer uma maratona, querem fazer um HIIT muito intenso em jejum. Então, é importante cuidar da manutenção desse músculo. E eu faço isso fazendo uma utilização de aminoácidos essenciais no meio do treino. Não vou pedir para ninguém comer um peito de frango no meio do treino. Não vou pedir para ninguém tomar um whey no meio do treino, principalmente se for treinos aeróbicos. Treinos de luta talvez até dá, mas os treinos aeróbicos você não vai interromper para tomar whey. Você vai fazer uma reposição de whey, de glutamina, de creatina depois do treino. Tá bom, Cristiano? Então, eu espero que esteja esclarecido. E aí você coloca, e eu posso seguir até as 16? Quando você coloca os aminoácidos, claro que ele quebra o jejum, mas ele quebra o jejum calórico. Ele quebra o jejum calórico, isso. Ele não quebra o jejum metabólico. Então você pode continuar 16, 18 horas que você vai ter um benefício do jejum metabólico, que é aquele jejum que você comeu, mas não estimulou picos altos de insulina. Então o que a gente fala de jejum sem comer nada, o jejum está permitido café, chá e água. Esse é o jejum calórico, porque esses 3 itens que eu falei, eles não têm calorias, não contam calorias. Então você faz o benefício da autofagia, da sua faxina celular, quando você está em jejum calórico. Mas eu tenho o benefício de manter em gasto de gorduras como fonte de energia quando eu faço ou quando eu me mantenho no jejum metabólico. Então eu posso fazer a ingestão de alguma gordura ou de alguma proteína durante o treino para me manter em jejum metabólico, quebrando o jejum calórico, tá bom? Agora o Kelvin disse, boa tarde, professor, pode esclarecer mais sobre o estereótipo de perda de massa magra com aeróbico em jejum depois do jejum de 16 horas. Eu acho que eu já falei sem querer, né, Kelvin? Eu já expliquei. Vocês perdem massa magra durante os protocolos de jejum porque não te explicaram como fazer a manutenção dessa massa magra. Existe uma perda quando você não controla a manutenção, mas já provei várias vezes, inclusive comigo mesmo, como médico e como paciente, de que é possível ganhar massa magra durante uns protocolos de cetose com jejum, tá bom? Se eu não tiver respondido, gente, vão me descrevendo aqui que eu vou tentando. Onde comprar esses aminoácidos bons e fortaleza? Ótima pergunta, Eduardo. Não gosto de fazer propagandas de lojas, mas na Empório Suplementos, minha querida Empório, tem aminoácidos essenciais de várias marcas, tá? A Amino, que é um protocolo mais concentrado de aminoácidos, você encontra em várias lojas de Fortaleza ou no próprio site deles, na centralnutrition.com.br, tá? Em Fortaleza, em várias lojas de Bem com a Vida, tem um montão de lojas que você encontra, tá?
Droga de internet, só consegui entrar agora, vai ficar salvo. Claro, John, vai ficar salvo a internet aqui. O YouTube não funcionou, graças à nossa querida internet também, mas não tem problema. Lá ficou 15 minutos do comecinho dessa live e eu voltei para cá para o Instagram para não perder ninguém, tá? Muita gente, eita, Carlos Mário, meu querido campeão Carlos Mário, tá entrando aqui, boa tarde. Então, gente, é importante que vocês, deixa eu só baixar aqui a tela, isso, que vocês coloquem as dúvidas e aí a gente vai esclarecendo. Pois é, eu tenho as dúvidas, não sou atleta como você. Então, Carla, não tem que ser atleta, na verdade, nessa questão dos aminoácidos. Você perguntou se utiliza aminoácidos só para atletas. Não, a massa magra, ela vai ter que ser mantida em qualquer corpo. Claro que se eu fizer a estimulação dessa massa magra, a tendência é eu fazer uma manutenção muito maior. Porque se o meu corpo não entende que eu estou utilizando aquele músculo, ele não faz esforço para mantê-lo. O músculo é um tecido, eu tenho aqui um exemplo de um músculo, ó, aqui 1 kg de músculo. É um tecido que gasta energia, tá? Então, para que o meu corpo vai manter um tecido que gasta energia se eu não utilizo? Ao contrário disso aqui, ó, de 1 kg de gordura. Gordura é um tecido para armazenamento de energia. O seu corpo tem a maior felicidade do mundo de armazenar energia. O que ele não vai fazer é colocar lá um tecido que gasta se você não faz uso dele, tá? A Jana perguntou, necessariamente eu preciso me alimentar logo após o treino ou posso esperar mais de 1 hora para completar o jejum de 18 horas, por exemplo? Não, Jana, ótima pergunta, mas eu já explico. Quando a gente faz um desgaste de treino, sempre quando termina um treino, não é que eu tenha que sair correndo desesperado não, tá? Mas quando eu termino um treino, é super importante eu reestabelecer os meus níveis de energia, de substratos energéticos, né, para aquele músculo que foi trabalhado e principalmente para o meu sistema imunológico, que se eu fiz um treino de verdade, tá, não é ficar sentado na máquina lá na academia olhando para o celular, tirando foto. Se eu fiz um treino de verdade, consequentemente eu baixei o meu sistema imunológico, eu fiz o meu corpo sofrer. Então é super importante que após um treino eu faça um reestabelecimento desse sistema imunológico e dos meus substratos energéticos. Por isso que as pessoas orientam glutamina pós-treino, orientam as proteínas depois do treino e orientam um produto secreto que todo mundo talvez usou, mas não sabia e que eu coloquei lá no e-book, que eu vou colocar disponível para vocês quando terminar essa live, tá? É um produto que ninguém sabe ou a maioria daqui não conhece, mas que está disponível e necessário depois de um treino. Vocês vão descobrir se lerem o e-book que eu vou distribuir gratuitamente para vocês depois dessa live. E aí a minha querida Cecília está perguntando se grávida pode fazer jejum. Se essa pergunta é da forma que eu estou pensando, eu fico muito feliz por você, viu, Cecília? Mas de verdade, grávidas, eu não aconselho que faça o jejum intermitente. Porque dependendo da etapa da gravidez, é importante que ela esteja permanentemente alimentando o bebezinho. Então, eu não aconselho que as gestantes, nem as pessoas que estão amamentando, façam jejum. E um terceiro grupo de pessoas que eu não aconselho que faça jejum são os enxaquecosos. Obrigado, Manu. Manu está avisando que nós já passamos de 300 inscritos lá no canal do YouTube. Gente, a gente precisa de chegar a 1000 inscrições. Então, por favor, você entra no link aqui do Instagram, lá na biografia. Tem o link para você entrar no canal do YouTube, fazer a sua inscrição e receber as informações antes de todo mundo. Então, faça a sua inscrição e compartilhe com quem você quer que receba os nossos vídeos. Todos os dias a gente vai colocar um vídeo diferente lá no canal. A gente está migrando totalmente lá para o YouTube. Muita gente já sabe o motivo de eu estar com raiva aqui do Instagram, mas eu ainda preciso dele para encontrar vocês. Mas que depois a gente vai colocar os vídeos todos os dias, não é só as lives, todos os dias um vídeo diferente lá no YouTube. Mas eu preciso que vocês façam a inscrição, tá bom? Então, outro grupo de pessoas que eu não quero que faça jejum são as pessoas enxaquecosas, que têm algum problema de circulação periférica
e que causa os sintomas da enxaqueca. Então esse grupo eu não quero que faça jejum, porque pode piorar ainda mais o seu quadro enxaquecoso, tá bom? Então, gente, faltam 5 minutos para terminar essa live. Foi uma live um pouco mais curtinha do que as outras. Vocês devem imaginar o porquê, mas quem chegou depois que não sabe, porque a gente iniciou a live no YouTube e não foi possível continuar lá. E por isso eu voltei para cá, tá bom? Então, mais um atleta entrando aqui, Calu de Souza, seja bem-vindo. A gente está finalizando a live. Falei de jejum intermitente com vocês, tirei dúvidas em relação ao que comer e o que não comer nessa quebra do jejum. É importante que vocês adequem a sua alimentação, adequem os seus horários de jejum ao dia que você tem. Não adianta eu pré-estabelecer alguma coisa, não, porque existe o protocolo de 16 horas, o de 18, volto a repetir. Existe algumas padronizações mundiais de se fazer horas de jejum. O benefício acontece a partir das 13, 14 horas de jejum, mas quem vai dizer quantas horas você tem que fazer é você juntamente com o seu profissional de saúde. Tá bom? Não adianta eu dizer que todo mundo tem que jejuar 16 horas, tem que jejuar 18 horas. O que eu quero é que vocês entendam dos benefícios de jejum e não propaguem e não escutem as pessoas que propagam coisas contrárias ao jejum. O jejum é vida. Para quem faz, sabe do que eu estou falando, aumenta a sua capacidade de raciocínio, aumenta o seu estado de alerta, traz uma limpeza de células ruins do seu corpo. Algumas pessoas se atrevem até de dizer que o jejum evita câncer. Eu prefiro dizer que o jejum tira as células que estão danificadas do nosso organismo, e isso é provado, né? Inclusive com esse trabalho de autofagia que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então o jejum ele só traz benefícios, mas principalmente quando ele é bem feito e bem combinado com a sua rotina, tá bom? Então entenda que o jejum ele só traz benefícios, mas ele tem que ser feito com seriedade e tem que ser feito dentro do que você tem como rotina, senão você não consegue cumpri-lo por muito tempo. Tá bom? Então, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Eu fico muito triste que eu não consegui executá-la totalmente aqui no Instagram, no YouTube, como estava pré-estabelecido. Mas a gente vai continuar adequando a nossa rede de internet aqui do consultório com o YouTube para não ter esse tipo de problema. E eu fico agradecido se vocês puderem divulgar essa live, mas mais importante, divulgar esse canal do YouTube, para que hoje ele tem 300 pessoas, mas que logo logo a gente consiga alcançar 1000 integrantes. Depois, só para explicar para vocês, depois que a gente consegue 1000 inscritos lá no canal, eu já posso fazer a live do YouTube através do meu celular. Com menos de 1000 inscritos eu não posso fazer, e aí eu dependo de um computador para poder fazer a live, e aí está a problemática. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, para todo mundo se inscrever lá no canal do YouTube. O link está aqui na biografia do Instagram, e o link vai estar com os presentes que eu prometi para vocês hoje. O grupo de saúde, que também vão ter publicações todos os dias, são publicações de autoria minha e conteúdos que eu pego na internet em relação a bem-estar, saúde, alimentação e exercícios físicos, vão ser colocados todos os dias nesse grupo. É um clube de saúde esportiva, o link também está aqui no Instagram. O e-book que eu vou colocar agora, o link para vocês, terminando a live aqui, vou colocar o link para vocês também fazerem o pedido do seu e-book. É gratuito, não tem que dar o e-mail, não cobra nada, não vai ficar depois te mandando e-mail, pedindo coisas, não é nada disso. É um e-book de informações que é uma compilação das lives da semana passada. E detalhe, lá no canal do YouTube já está todas as lives da semana passada, já estão lá no canal. Quem não viu as 5 lives que foram feitas na semana passada, é só entrar no canal do YouTube, olha lá a live, faz o que o pessoal faz, dá o joinha, se inscreve no canal, todas aquelas coisas que quem assiste vídeo no canal escuta as pessoas fazendo, mas é porque isso traz os benefícios do canal crescer e dar possibilidades da gente, por exemplo, fazer através do celular, dar possibilidades da gente colocar mais ferramentas dentro da live. Então, quanto mais pessoas inscritas, melhor para vocês
e para a gente que faz esse trabalho, tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Já deu 1 hora, eu já preciso de interromper, porque eu tenho que fazer a quebra do jejum antes de atender o próximo paciente, mas fica o meu agradecimento a todos vocês, sempre termino as lives agradecendo, porque esse é um sentimento que tem que ter abundância entre nós, que é o sentimento de agradecer quem disponibilizou a sua segunda-feira para meio-dia estar aqui com a gente. Então lembre-se de cumprir tudo que vocês prometem. Eu consegui cumprir tudo que eu prometi no final de semana, começando uma semana prometendo e cumprindo, você se autoalimenta de energia para conseguir terminar a semana muito bem. E é isso que a gente consegue de benefícios de saúde, a gente melhorar dia após dia, tá bom? Obrigado a todo mundo que entrou agora. Cabral, me ajude a divulgar esse canal, também tenho você como um grande transmissor de informações aqui na internet. Então me ajude a lotar esse canal, que se a gente chegar a 1000 inscritos, a gente consegue benefícios para vocês, consigo fazer mais lives, consigo fazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Continua meu direct aberto para informações, qualquer um que pode perguntar, sugerir temas para as próximas lives, fiquem à vontade, porque essas lives, como sempre, é de vocês, tá bom? Um abraço, bom início de semana, novos compromissos com você mesmo, para que a gente consiga ter cada vez mais saúde, tá bom? Fica com Deus todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Tchau!